Quais são os riscos e benefícios da reposição de testosterona em homens? Importante frisar que eu estou falando de riscos e benefícios para a reposição em homens que tenham deficiência de testosterona, porque no quesito uso de anabolizantes, né, que é o uso de testosterona e derivados para fins estéticos em doses elevadas acima do fisiológico, eu já fiz vídeos sobre isso explicando os riscos, que são bem maiores do que os benefícios. Nesse caso, então, a gente vai considerar quais são os riscos numa situação regular. Porque o nosso objetivo, quando a gente faz a reposição em pacientes que têm deficiência de verdade, que já foi confirmado, é torná-la, a testosterona, num nível normal. A gente deixar o paciente com um nível normal para que ele tenha qualidade de vida, que não tenha os malefícios dessa falta de testosterona. Então, um dos aspectos que a gente vai ter que monitorar é a questão das células vermelhas do sangue, né? Os glóbulos vermelhos, as nossas hemácias, para ver se não está tendo um aumento excessivo desse hematócrito, dessas células vermelhas, porque elas podem aumentar o risco, por exemplo, de trombose. E a testosterona, ela aumenta esse hematócrito. Ela acaba aumentando isso, acaba até ajudando, às vezes, a pessoa a sentir um pouco mais de disposição, se você for pensar, mas o excesso desse hematócrito pode causar complicações e é um dos fatores que podem fazer a gente ter que suspender o tratamento. A gente também vai monitorar o PSA porque existe sim um risco de hiperplasia da próstata, aumentar a próstata. Embora a gente saiba que a testosterona não cause o câncer de próstata, e no caso, quem tem câncer de próstata, a gente não recomenda que utilize, porque pode ser que tenham receptores e acaba estimulando esse tumor, mas não causa o câncer de próstata, mas pode fazer a próstata crescer. E quando há uma hiperplasia da próstata, pode ter desconforto para o paciente, pode comprimir os outros órgãos, inclusive a parte geniturinária, e às vezes atrapalha para o paciente urinar. Acaba tendo que urinar mais durante a noite, às vezes tem dificuldade para urinar e vai ter que fazer um tratamento específico para isso, então tem que ser levado isso em consideração, em casos mais graves, fazer essa suspensão, pelo menos para corrigir esse problema. Em relação a outras doenças, quando é utilizado corretamente, geralmente não vai ocorrer complicações, né? Embora a gente saiba que todo remédio tem um risco, então pode ser que as pessoas respondam de maneiras diferentes, mas é muito raro haver problemas no fígado, por exemplo, relacionados ao uso adequado de testosterona com as formulações adequadas. Normalmente é seguro, mas a gente monitora para ver se não está tendo nenhum problema que possa também contraindicar a continuidade desse tratamento, né? Vai que a pessoa apareça uma outra doença, né? Que não tenha necessariamente relação com isso. No caso de uso excessivo, sim, sabe que o uso excessivo pode levar a lesões no fígado, pode aumentar as transaminases do fígado, e então a gente sabe que se estiver usando excessivamente vai ser prejudicial, e por isso que a gente vai monitorar essa testosterona também para ver se está nos níveis aceitáveis. Outro aspecto é a questão do colesterol, né? Pode haver uma piora do colesterol, mas isso ocorre mais em pacientes que estão usando doses excessivas de testosterona. Lembrando que a gente não tem uma meta de deixar a testosterona nos níveis superiores à normalidade. Essa modulação hormonal de tentar deixar o nível superior, essa meta, ela não mostrou uma evidência de segurança adequada. A gente sabe que a testosterona acima do normal, ela causa aumento do risco cardíaco. Tanto por aumentar a questão do colesterol, reduzir o colesterol bom, aumentar o risco de arteriosclerose, hipertensão. Então, não é seguro a gente fazer esse tipo de reposição. A gente vai tentar repor para deixar dentro dos níveis normais, dentro da média normal, para que o paciente tenha apenas a questão do benefício, né? A qualidade de vida melhorada. E geralmente quem tem falta de verdade de testosterona vai sentir benefício quando a gente deixa ela do nível normal, vai sentir mais bem-estar, mais disposição, porque ele realmente precisava fazer essa reposição. Então, para a parte cardiovascular, o risco acaba até podendo reduzir um pouco, considerando que quem tem falta de testosterona também tem mais risco cardíaco do que quem não tem falta. Então, isso pode ser um benefício que o paciente pode ter nessa reposição, que é um dos benefícios, né? Você vai ter o benefício tanto da parte sexual, na parte social, na parte de massa muscular. Sim, não vai ser para ficar bodybuilding, você não vai conseguir ganhar tanto músculo assim, mas você pode voltar a ter um desempenho mais normal dentro do seu padrão genético. Ajuda nos ossos, porque a gente sabe que a falta de testosterona prejudica a massa óssea, assim como a massa muscular, então vai ser importante para prevenir que hajam fraturas no futuro, uma perda de qualidade de vida nesse sentido também, na parte de humor. A gente sabe que a testosterona ela pode deixar todo mundo, a maioria das pessoas vão sentir um bem-estar quando iniciam o uso, mesmo sem deficiência, porque ela causa um estímulo cerebral. Porém, se você não tem deficiência de verdade, ela vai causar um estímulo que pode causar depois complicações até psiquiátricas. No caso de quem tem deficiência de verdade, ela vai te ajudar a não ter esse tipo
tipo de complicação decorrente da falta do hormônio, que pode mexer com o humor, deixar a pessoa mais deprimida e atrapalhar um quadro, por exemplo, de tratamento de depressão. Na parte também de risco de acne, queda de cabelo, ginecomastia, que aumenta as mamas, isso é mais comum de ocorrer com o uso da testosterona de liberação rápida, que é muito usada também por quem usa anabolizantes, porque ela tem picos, e esses picos são mais prováveis de causar essa questão de desequilíbrio hormonal e causar mais chance de você ter uma acne, por exemplo, do que essas testosteronas que a gente usa que são estáveis, né, de liberação lenta ou em gel, que geralmente não causam tanto isso. Em relação ao cabelo, claro, isso é mais complexo, né? Você vai ter que consultar um especialista em cabelo, porque se você já tiver uma predisposição genética a ter uma alopecia androgenética, você pode piorar mesmo que esteja usando a testosterona numa quantidade adequada, porque você vai ter receptores a mais para receber essa testosterona, né? Esses derivados de testosterona, na verdade, que o corpo vai receber ali no cabelo. E isso pode interferir sim, né, nessa queda e piorar. Infelizmente, é um dos fatores que não tem como a gente conseguir corrigir com essa reposição. A diferença é que, nesses casos, quando a gente vai usar uma testosterona no nível normal, numa situação normal em que a pessoa não tenha tanta predisposição, você não vai agravar um problema que talvez não existiria, que só vai existir por causa do excesso de uso, por exemplo, de testosterona. É importante, então, que a gente monitore para minimizar esses riscos e otimize esses benefícios. Até para ajustar a dose, a gente pode ir modificando a frequência de aplicação ou ajustando um pouquinho na questão da dose quando é gel, para ajudar o paciente a ficar nesses níveis adequados e terem os mínimos riscos e os maiores benefícios. O tempo de tratamento ainda não é definido. A gente sabe que tem que utilizar o tempo que for possível, porque quando você suspender o uso da testosterona, você vai ter falta de testosterona, porque o seu corpo não está produzindo mais testosterona. E é por isso mesmo que a gente tem que usar só quando realmente é necessário, porque se você usar pensando em anabolizantes, na hora que você suspende, você vai sentir falta de testosterona, você vai ter os efeitos da falta de testosterona mais avançados que talvez você não teria, porque você não tinha essa deficiência. Então, por isso mesmo que tem que ser indicado para o paciente correto. É isso, não façam isso com responsabilidade, acompanhem com o seu médico, discutam com o seu médico para que vocês façam o uso mais adequado possível. Até o próximo vídeo.